Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Dev Analytics e mais um vídeo dessa série que a gente já está chegando aqui. Esse já é o sexto capítulo, é isso? É o sexto capítulo? É o sexto capítulo. Sexto capítulo da série do curso introdutório de Python. Então assim, pessoal, se já não deixou o like agora, pode deixar o like agorinha mesmo. E é o seguinte, se chegar lá no final tu não gostou do que tu viu, bota o dislike, não tem problema, eu não vou ficar chateado não. E outra coisa, e se chegou lá no final, ou melhor, se inscreve agora também, né? Se inscreve, ative o sininho para receber as notificações. Chegou lá no final, não gostou também do que viu, cara, é só simplesmente se desinscrever, se desinscrever, é isso aí. Então é isso, galera. E outra coisa, é um curso, como eu já tinha explicado várias vezes nos outros vídeos, é um curso totalmente de graça dentro do YouTube, conteúdo que você pode ver a hora que quiser, de madrugada, de manhã, na hora do almoço, em qualquer lugar mesmo. E outra coisa, ele não é simplesmente assuntos jogados no alto e te passando exatamente formulinhas e receitinhas para depois, quando aparecer alguma coisa diferente, meu Deus, eu não sei fazer. Não, não é bem isso. O conteúdo aqui ele é totalmente como se fosse de um curso pago. Ele tem uma ideia, ele tem um raciocínio lógico em cima do conteúdo. Então a gente começa do básico, do introdutório, do mais elementar e a gente vai seguindo dentro de um nível de complexidade. Obviamente a gente está falando sobre um curso introdutório de Python. Ninguém vai estar falando aqui sobre conceitos mais avançados, o que também não impede talvez de ter uma próxima série, mas tudo vai depender de você. Compartilhe com seu amigo, com aquela pessoa que está querendo mudar de vida, está trabalhando um emprego chato, não está gostando do que está fazendo, quer mudar de vida, quer fazer alguma coisa, gosta de tecnologia. Cara, então compartilhe com essa pessoa. Isso vai estar ajudando ele a mudar um pouquinho o mindset, fazer com que ele mude a vida dele e faça com que dados, tecnologia, desenvolvimento estejam dentro da vida dele, façam com que ele trabalhe feliz e que as segundas-feiras sejam, bota lá, editor, floridas, né? Então, tipo, é isso que a gente pensa. Então, a gente precisa da sua colaboração. E eu falei demais, agora a gente vai para o assunto, tá? O que a gente vai fazer agora aqui? A gente já tinha falado sobre formatação de strings. O que a gente vai ver agora rapidamente é alguns outros macetezinhos de formatar valores, mas não só para strings, né? Então aqui a gente tem, lembra que eu tinha lá mostrado para vocês, ó, na minha tela aqui, eu já tinha mostrado para vocês que a gente formatava da seguinte forma, né? Eu tinha mostrado para vocês algo do tipo assim, ó, height, e aí eu vou botar aqui 1.80 e aqui eu vou dar um print, né? Um print, e eu vou botar aqui, ó, um F. Eu vou formatar aqui, vou botar um height, né? E vou botar aqui de altura. E aqui, ó, no height, ó, até como eu mostrei para vocês aqui, ó, no challenge 1, né? Olha só, a gente pegava aqui, ó, o valor com 2 pontos, né? 2 pontos mais 1 ponto e 2F. A gente estava formatando esse valor, que até então era 1.8, para 1.80, porque a gente está pedindo 2 casas decimais de um valor float. Então aqui no height eu botaria isso aqui, ó, ele estaria dizendo, ó, tu é 1.8 aqui na definição da variável, porém eu quero que tu mostre com 2 casas decimais. E esse F, inclusive, eu tinha mostrado para vocês que era o float. E vocês podem ver aqui em cima, aqui na colinha que eu coloquei aqui, ó, eu acabei mostrando para vocês que o F realmente é float. Se eu executar esse cara aqui, ó, vamos botar aqui, ó, Python 03, na aula 06 Format Values, olha só, 1.80 de altura. Então, é uma forma de a gente formatar valores, né? Eu tinha mostrado também como formatar principalmente strings, né? Os strings a gente pode utilizar o 2.s para poder formatar. Então, eu consigo simplesmente utilizar a formatação ao meu favor, tá? Eu tenho aqui inclusive decimal, eu tenho os strings, né? Tenho o float que eu já tinha utilizado, tenho o binary, posso formatar para octal, hexadecimal, ou inclusive eu já utilizei alguns exemplos ali, o R, né? Principalmente quando eu mostrei o exemplo com /n, quem é que vai lembrar?
que é o raw string, né? O chamado raw string, tá? Então é por aí que a gente vai olhar hoje. Só que antes de qualquer coisa nesse sentido, né? Deixa eu fechar aqui. Ó, e eu vou pegar esse valor aqui de CNPJ, obviamente isso aqui não é um CNPJ válido, principalmente porque um CNPJ tem 14 dígitos, mas pense que é. Vamos fingir aqui que é um CNPJ, porém, ó, eu tenho aqui ó, o número aqui do final do CNPJ mais os 2 dígitos verificadores. Normalmente, o que a gente precisa fazer quando acontece uma situação dessa, que eu não tenho um número com 14 números de registros, né? Eu simplesmente preencho o lado esquerdo com zeros, né? Então, como é que eu poderia fazer isso com Python, né? No Python a gente tem 2 formas de fazer isso, né? A gente pode utilizar a formatação, como eu mostrei para vocês aqui, como eu posso utilizar funções built-in, que é chamado built-in function, que são as funções nativas do Python, né? Mas nesse primeiro momento a gente vai utilizar esse conceito aqui, né? Então, para fazer isso, ó, a gente vai utilizar o comando print, né? O print aqui. Vou botar o fstrings aqui também e vou usar o CNPJ desse jeito aqui. A única coisa que eu vou fazer agora aqui é 2 pontos, né? E eu vou botar aqui um ponto mais esse carinha aqui, né? Pro lado esquerdo, ou contrário, não tem um ponto aqui. E aí eu vou dizer quantos, aqui o que está dizendo, né? O sinal maior, ele está dizendo que ele preenche aqui, nessa colinha que eu estou colocando aqui para vocês, o sinalzinho maior, ele vai preencher todos os valores que tu defini aqui para a esquerda. Então, se eu estou dizendo que eu tenho que ter 14 caracteres, né? E eu não tenho 14 caracteres, mas eu quero preencher com 0, então eu posso fazer aqui, ó, 0, 0, maior e 14. Então ele está dizendo assim, preencha com zeros à esquerda dentro de um valor que tenha no máximo 14 caracteres, né? Então é isso que ele vai fazer. Vamos dar um salvar aqui, vamos executar esse cara de novo. E olha só o que ele fez, ó. Olha só o número 237, né? E ele acabou preenchendo os zeros à esquerda. Então, para quem precisa fazer esse tipo de função, é uma mão na roda. Tu simplesmente vai utilizar aqui os 2 pontos, que vai abrir o precedente para uma formatação. Eu estou dizendo qual é o dígito que eu vou preencher dentro das lacunas, né? As lacunas que existirem. E aí eu estou dizendo qual é o lugar que eu estou colocando, qual é a direção, né? Estou dizendo que é para a esquerda. E estou dizendo qual é o meu número máximo de caracteres que eu preciso ter dentro desse valor. Então é assim que funciona. Então eu tenho o exemplo da esquerda, vamos colocar aqui, ó, vou até comentar aqui essa primeira linha e vou comentar essa última aqui, que agora a gente vai fazer da direita. Da direita é o contrário. Ao invés de eu utilizar o sinal de maior, eu vou utilizar o sinal de menor. Eu vou salvar, executar esse cara e olha só. O que ele fez? Ele pegou a partir do dígito verificador aqui, ó, do 10, ó, ele printou mais essa quantidade de zeros, que foi o que? Preencher à direita, né? E se eu precisar utilizar preencher, né, as lacunas, tanto do lado esquerdo quanto direito, né, e colocar ele envolto em zeros, eu vou utilizar esse sinalzinho, né, que é o chapéuzinho, chamado chapéuzinho, e aí eu vou só colar aqui e vou comentar essa linha, descomentar essa e olha só o que vai acontecer. Executar o arquivo. Olha lá, ele distribuiu 2 zeros para um lado, 3 zeros para o outro. Ele acabou distribuindo da melhor forma possível. Então são formas de a gente conseguir formatar isso utilizando esse hackzinho aqui do fstrings, né, de formatação dentro do código mesmo, da formatação nativa da função. Como eu posso também utilizar esse mesmo conceito aqui para as funções built-in, como eu falei para vocês. Lembra que eu já utilizei a função len, a função, a int, a float, são tudo funções built-in. Então vamos lá fazer o built-in para esse tipo de situações aqui, né? Então eu vou dar um print aqui, né? E vou fazer o seguinte, vou dizer que o CNPJ, né? CNPJ, vou dar um pontinho aqui e vou usar a função ljust,
que é justificar, né? Left just, né? Então no primeiro ponto aqui eu vou dizer quantos caracteres eu quero que esse valor CNPJ tenha, né? 14, eu vou botar 14 aqui. E ele recebe um outro parâmetro que é o que eu quero preencher. Eu posso botar, vou até para mudar um pouquinho aqui, eu vou botar ponto. Então ele vai adicionar pontos à esquerda dentro de um limite máximo de 14 caracteres, tá? Mas aí eu te pergunto, será que isso vai funcionar bem? Vamos executar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Olha só, deu erro, né? Eu já esperava esse erro. Então aqui ele diz aqui attribute error. Ele passa aqui int object has no attribute ljust. Então tipo, eu não consigo utilizar um objeto inteiro como atributo para essa função. Por quê? Porque ele recebe um texto, essa função está esperando um texto. E aí, nas aulas anteriores, a gente falou bastante de typecasting, né? Então, como é que a gente faz para poder transformar esse CNPJ, que até então é um inteiro, né, em um string? A gente pode utilizar uma outra funçãozinha, built-in, que ela é a str, que ela faz o typecasting desse CNPJ. Então, vamos executar aqui dessa forma e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó, ele acabou utilizando até o L, na verdade, é left, né? Então estou jogando, justificando o meu valor para a esquerda e é o contrário, né? Ele está jogando os pontos à direita, né? E aí eu posso até dar um copy aqui, ó, e vou botar a mesma coisa, só que rjust, e vamos executar aqui de novo, ó. E aí ele faz o contrário, ele acaba preenchendo os pontinhos, né? Eu poderia até inclusive usar 0 aqui, né? Poderia usar 0 e usar 0 aqui, ó. E aí ele faria a mesma coisa. Beleza? Então a gente já tem as duas opções, só precisamos da terceira, né? Que é o center, se não me falha a memória, é isso mesmo, center. Center. E vamos executar aqui. E olha só o que ele vai fazer. Ele vai fazer a mesma coisa que aconteceu da outra vez. Ele vai distribuir um pouco, 2 zeros para a esquerda, 3 zeros para a direita. E aí a gente tem essas duas formas de fazer com que a gente preencha, porque às vezes acontece muito, principalmente com CPF, com CNPJ, é preciso fazer isso. Às vezes tu precisa, sei lá, enfim, um formulário que tu recebe um número limpo ali, tu precisa concatenar e preencher com outros recursos. Enfim, cara, aí a imaginação e os problemas vão fazer tu trabalhar com isso no futuro. Só a tua vida realmente botando a mão no código, resolvendo problemas que vai fazer tu utilizar esse tipo de função, tá? Beleza, agora eu posso até, inclusive, eu vou até comentar aqui. Vou comentar aqui e mostrar que a gente pode combinar o formato também, né? Então, por exemplo, ó, esse print aqui, ó, esse primeiro print que eu mostrei, utilizando formatação, ó, ele acaba distribuindo os zeros para a esquerda. Mas eu posso, inclusive, aqui, ó, dar um ponto, né? Um ponto aqui, e dizer que eu quero também formatar ele como float, né? E lembra como é que a gente formata float? A gente utiliza o 2f, né? No caso aqui eu estou dizendo que eu quero 2 casas decimais, né? Como float. E aí, agora a gente precisa, até tá aqui dentro das minhas anotações, né? Formatar números percentuais, né? Então a gente acabou de ver como a gente faz para formatar, combinar a formatação. Eu vou até dar um copiar aqui, né? Mas, ou melhor, não, vamos fazer um pouquinho diferente, porque eu estou usando o fstrings, eu vou utilizar o format para esse caso aqui, tá? Que é mais ou menos a mesma coisa. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai dar aqui um ponto format, né? E eu vou passar aqui um valor 0.84, tá? Ou melhor, 844444, tá? E aí aqui, como é que a gente faz para poder formatar isso aqui em 2 casas decimais ainda com um percentual, né? Mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui nos outros exemplos que eu dei para vocês, né? Então eu posso simplesmente dar 2 pontos aqui, né? Mais um pontinho aqui e colocar assim, ó, 2 e um percentual, né? Ou melhor, isso aqui tem que estar entre chaves, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou passando, né, fazendo como é que eu posso chamar? A interpolação desse valor 0.84444
dentro dessas chaves aqui, só que aí eu estou formatando ela, né, 2 pontos aqui, mais um ponto, e estou dizendo que eu quero 2 casas decimais e dentro de um formato percentual, né? Vamos ver se isso aí vai funcionar? Olha lá, 84,44, então funcionou perfeito. Eu até poderia utilizar aqui, antes desses 2 pontos, eu poderia botar um 0 aqui, que mais ou menos indicaria o índice, né, da execução, ou melhor, da posição desse valor, mas não precisava, só ia precisar se eu tivesse mais de um aqui, mas enfim, ele vai funcionar também, quer ver? Ó, executando aqui, ó. Beleza, então perfeito, funcionou, então a gente já sabe como é que a gente pode formatar números em formatos percentuais. E agora aqui, só para a questão de a gente entender um pouquinho, ó, aqui esses carinhas aqui, eu vou formatar algumas coisas aqui, ó. Formatando números inteiros, hexadecimais, octais e binários. Vamos botar aqui um print de novo, né? Isso aqui é só para mostrar como é que funciona esse tipo de coisa. Vamos colocar aqui, ó, inteiros, int, 2 pontos. Aí depois vamos botar hexadecimais, x, 2 pontos, isso aqui, vírgula, octais, oct, eu só vou botar oct, beleza. E aqui binário, só vou botar bin. E aqui eu vou dar um ponto format, como a gente fez ali no exemplo anterior, vou botar 42, né? 42. E aí aqui, se a gente olhar aqui em cima, né, o decimal, né, ele é um D, então eu vou simplesmente colocar 2 pontos D. Aí aqui, ó, o binary, né, ou melhor, o hexadecimal. O hexadecimal ele é o X, então eu vou dar 2 pontos X. O octal, esse não me falha a memória, é o O, né? Então 2 pontos O. O binário é o B, 2 pontos B. Vamos executar isso aqui e ver se vai funcionar ou não, né? Vou dar um clear aqui só para limpar meu console e vou dar um Python format values. Opa, aqui tem ponto, né? Eu esqueci o ponto. Ou melhor, aqui eu tenho que colocar um 0 pelo menos para mostrar. Eu já vou explicar isso aqui direitinho para vocês. Ó. Vamos executar primeiro, né? Ó, beleza. Deixa eu até comentar isso aqui para não sujar o meu console aqui e não bagunçar o entendimento de vocês. Vou dar um clear aqui, beleza, e vamos executar de novo. E aí, olha só, tá aparecendo um percentual aqui, que percentual é esse? 84,44, está pegando alguma referência lá de cima? Não, vamos lá, o que importa é isso aqui, né? Então o inteiro ele mostrou em 42, o hexadecimal 2A, o octal 52 e o binário 10, 10, 10, né? Então ele fez a conversão, ele acabou formatando, ou melhor, não é nem conversão, né? Ele acabou formatando esses valores para esse tipo de tipos, né? E aí vocês vão me perguntar, Rafael, por que tu colocou o 0 aqui antes do D, o 0 antes do X, do O e do B e assim por diante? Simples, e aí vai de encontro com a aula de formatação que eu mostrei para vocês. O que acontece? Eu estou usando um format aqui, onde eu estou injetando apenas um valor, né? Um valor 42. E aqui, onde eu estou printando realmente no meu console, eu estou printando várias vezes esse valor, só que formatando de formas diferentes. Então eu preciso definir qual é o meu índice aqui que está passando dentro do format para ele poder entender o que ele está printando, senão ele simplesmente entenderia, opa, mas espera aí, esse aqui é o meu valor 0, né? O meu primeiro valor. Aí para eu poder executar esse hexadecimal, eu teria que ter mais um 42 aqui, passar mais um 42, né? Mais um 42 aqui, mais um 42 para o octal, mais um 42 para o binário e assim por diante. E dessa forma a gente acaba simplificando, a gente passa apenas um valor dentro do format,
porém executa ele várias vezes dentro da string, né, da interpolação da string. Então, por isso, né, nesse caso, foi necessário colocar 0 aqui, que eu estou dizendo, ó, tu me printa o 42, porque o 42 é o índice 0 da minha função format. É o único, na verdade, então só tem ele. Então, eu estou forçando ele a printar, repetir o print, porém utilizando formatações diferentes. Por isso que apareceu esses valores aqui, diferentões aqui, né? Então é isso. Aí até aqui, ó, para utilizar o built-in functions, né? Eu poderia também fazer isso aqui, ó. Até eu vou fazer diferente, ó. Print, e vou botar aqui, ó, int 42. É a mesma coisa, tá? Ó, int 42, x 42. Aí aqui oct. São funções, né? Como eu falei para vocês, funções da própria linguagem do Python, né? E aqui o bin de binary 42. Vamos ver o que vai acontecer, ó, só para ver se os valores batem também. Ó. E aí deu certo, ó, 42, 42. Aqui o 2x é a forma de representar isso, né? Então eu tenho 2a, esse aqui é o valor mesmo, né? Então 2a, ó, bateu. O octa 52 também bateu, e o binário aqui também, né, bateu certinho, né? Então são formas que a gente acaba utilizando aqui, formas complementares de formatação de valores. Antes a gente só tinha se focado um pouco mais nos valores string, então a gente agora acabou olhando também que a gente consegue formatar em outros tipos também de valores, né? Então, isso é muito importante, inclusive, quando tu quer mostrar no console alguma coisa ou gravar no banco de dados já com uma formatação específica, né? Não um valor limpo como ele veio em determinado fluxo ali que tu estás trabalhando. Então, é muito importante tu utilizar esses fluxos dentro dos trabalhos que tem a seguir. Beleza? Mais um ponto que eu queria falar para vocês, se vocês não acessaram até agora a loja devanalytics.com.br, é loja.devanalytics.com.br. Não é a camiseta de lá, mas lá nós temos camisetas que demonstram assim, ó, todo esse amor que a gente tem dentro desse universo de desenvolvimento e análise de dados. Então, vai lá, se quer realmente botar uma camisetona bonita, um negócio que tem a ver com o que tu trabalha no teu dia a dia, se tu ama a tua profissão, tu gosta de vestir, respirar isso aí, lá é o lugar ideal onde você vai encontrar a camiseta desse tipo, né? Para você, para sua mãe, para o seu pai, para o seu cachorro, para o seu filho pequeno, o seu nenenzinho ali. Então tem uma gama de variedade ali de produtos ali, de estampas que tu pode olhar. E outra, né? Nós temos ali o cupom DEPLOY que te dá 10% de desconto, e não é 10% de desconto à vista, é 10% de desconto em 3 vezes sem juros. Tu vai receber, ou até dá para fazer em 12 vezes com um jurinho pequeno ali, e nós entregamos para todo o Brasil. Então assim, se não aproveitou até agora, cara, acessa o link que vai estar na descrição, compre a camiseta lá, compre para você, para sua mulher, para o peguete, para o filho, para o cachorro, enfim, para todo mundo, beleza? loja.devanalytics.com.br. E nós ficamos por aqui, né? A nossa próxima aula é falando sobre slicers em strings. Então a gente já começa a virar uma chavezinha aqui dentro do nosso curso introdutório de Python. Até então eu digo que a gente estava ali na papinha ali, né? no docezinho. Agora a gente vai começar a engrossar um pouquinho o caldo, né? Então a gente vai ver que dentro de valores strings, esses valores eles são iteráveis, que a gente pode ir buscando valor por valor dentro dessas strings, e isso já abre um leque de oportunidades e de outras coisas que eu não vou dizer agora, tu talvez vai saber na próxima aula, beleza? Então fique aqui conosco, salve essa playlist aí no seu navegador e segue com a gente, beleza? Um forte abraço e valeu!